Opa, vida longa e próspera, Rafael Bernardi falando, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou mostrando aqui como é que é meu dia a dia como consultor de TI. Mais uma vez, eu não sei se você já viu o vídeo do meu vlog e tal. Aqui eu tenho um projeto real, tá, que eu estou fazendo com um cliente e vou mostrar para vocês uma decisão que eu tomei agora recentemente de mudar o cenário do cliente de acordo com a necessidade, ok? Bom, esse cliente, ele é um cliente meu de consultoria, como eu falei, consultor de verdade não pode executar, então esse cliente tem um profissional, esse profissional que trata direto comigo, ele vai executar o que eu planejar, só que a gente tem que planejar junto e chegar a uma conclusão. O que esse cliente tem? Bom, ele tem exatamente esse cenário aqui, um Hyper-V Cluster, com base no Windows Server 2012 R2, com rede Gigabit e um storage SSD. Ele quer atualizar e quer se livrar de um pequeno problema. Esse storage SSD aqui, por mais que ele seja, fala assim, caramba, o storage SSD, Rafael, tal, ele está com um problema. Deixa eu ver se tem alguma forma aqui. Não tem a forma aqui de xizinho, paf. Esse storage aqui está com um problema. Esse storage aqui não pode mais ficar na rede, porque ele está sem suporte, tá? Agora acho que eu consegui ver melhor. Ele está sem suporte, ele não funciona algumas funções que ele quer que faça, então é um risco. Os discos, no caso os SSDs, estão lá, estão bons, estão funcionando, só que ele não pode mais depender desse storage, sem suporte do fabricante, sem suporte no Brasil, sem contato, não pode fazer nada. E queria atualizar também para ter uma nova versão do Windows Server. Aí, bom, praticamente o cenário que você, se tivesse tudo ok, você falava, perfeito, né? Camada de rede, olha só, camada de rede, que é gigabit, também não é tão ruim, normal, padrão. Camada de processamento do cluster, que está com o Windows Server 2012 R2, não é um produto muito antigo. E camada de armazenamento que está com storage SSD conectado por iSCSI direto. Eu não botei nenhum switch aqui, porque está exatamente assim, tá? Ele não está não tem o switch aqui, é direto, aquelas interfacezinhas traseiras de um storage iSCSI padrão funcional. Bom, o que eu pensei? Eu falei assim, comenta aí se você acha que eu pensei da forma correta. Esse cliente já quer atualizar para o Windows Server 2016, quer pegar as novidades. O pensamento inicial dele seria aproveitar o storage, ou até comprar um novo storage, e atualizar o cluster dele para 2016. Só que eu pensei o seguinte, ele já tem os SSDs aqui funcionais, tá? Conversando com o cliente, eu vi que não dava para ele investir num storage agora. Ele quer atualizar, mas um storage é um pouco caro. E ele quer também ter a redundância. Uma coisa que eu não falei para você, ele queria ter redundância de dados e que ele não tem. É um ponto de falha único, que é o storage. Ele queria ter essa redundância, ele queria ter dados redundantes. Então ele teria que comprar dois storage. Então, olha só, para ele se livrar desse problema desse storage aqui, que está sem manutenção, sem garantia, sem contrato, sem nada, e nem tem a chance de fazer, ele teria que comprar dois storage mais a licença de data center. Ia ficar um pouco caro. O que eu pensei com ele? Eu falei, não, quantos discos você tem nesse storage? Eu tenho, ele falou que tem cerca de 12 SSD. Tá? 12 SSD. Falei, poxa, você vai comprar servidores novos, correto? Porque, os servidores dele também são AMD. Ele quer sair dessa estrutura AMD, quer ir para Intel. Por mais que funcione, você vê que não é um cenário bom de se manter. Uma hora vai dar problema. Então ele vai comprar servidores novos. O que eu propus? Tá? Storage Space Direct. Puf, assim. Tá um pouco bagunçado porque eu deixei bem grande para vocês poderem ver bem na tela. Tá? Eu pensei o seguinte, olha só, pega esses SSDs que tem no seu storage, compra os servidores novos, comprou Dell R740, tá? Dois Dell R740 novos, ok? Já tem a rede 10 GB nele, ok? Uma placa dupla. E ele comprou também um switchzinho 10 GB. Comprou porque estava no pacote, estava uma promoção, nem precisava tanto, mas legal, já que tem, vamos aproveitar. E pega aqueles SSD do storage e coloca nas máquinas. Tá? O fabricante não gosta disso. Vou te falar que você fala assim, poxa, Rafael, mas eu trabalho na Dell, trabalho na IBM, o Dell queria comprar. Eu sei que o ideal é comprar tudo novo, mas eu sei também que não é a realidade dos clientes. Eu vou ficar batendo cabeça dizendo que o cliente não, tem que comprar tudo novo. Se ele comprasse tudo novo, tudo perfeito, ele não ia precisar de mim, não ia precisar de ninguém, tudo ia funcionar, correto? Se tivesse todo o dinheiro do mundo, mas só que os clientes não têm todo o dinheiro do mundo. Eles precisam fazer de acordo com o orçamento. E precisa raciocinar e tal. Então, eu falei, tira esses SSDs do storage,
coloca nas máquinas que você comprar. Aí que tá vendo aqui, 4 SSD em cada. Isso aqui é o servidor, isso aqui são os discos, tá? 4 SSD em cada servidor. Mais 2 HDDs que ele tinha também. Esses HDs, eu não lembro se ele tinha no storage ou ele tinha nas máquinas. Acho que ele comprou esse aqui. Ele comprou com HDD. Ou seja, ele botou 2 SSDs que não estão no desenho aqui dentro para sistema operacional, ok? Mas esses vieram com a Dell, que ele comprou com a Dell. Então, espelhamento básico do sistema operacional. Então, o sistema operacional já está protegido, espelhado aqui no SSD. 2 HDD, que ele também... Isso aqui eu não lembro de onde veio esses HDs, ok? Não lembro de cabeça, mas também não é tão importante para o desenho. Só que ele falou que tinha disponível, eu falei, coloca. Por quê? Porque o Storage Space Direct pega tudo, ok? Pega tudo. Então, na verdade, eu acho que ele tem até mais 2. Eu acho que ele tem 4 aqui. Ele tem 4 HDD aqui, tá? Vou até botar ele aqui. Olha, eu amo quando o desenho não quer ficar alinhado. Olha lá, amo quando o Visio faz isso. Quer desalinhar. Porque quem tem toque vai me odiar agora, porque o negócio está desalinhado. Eu acho que ele tem 4, na verdade. Aí o que acontece? Coloca tudo na máquina e vamos fazer o Storage Space Direct. O que é isso? Bom, é uma forma que você não usa storage separado numa das modalidades, óbvio, que aqui se o nome completo seria meu nome é Rafael, meu nome completo é Rafael Ferreira Bernardes. O nome completo disso aqui seria isso aqui, ó. Pronto. Hyperconverged Storage Space Direct Cluster. É isso aqui. O que é isso? Eu hiperconvergi tudo, a virtualização e o armazenamento dentro do mesmo servidor. Isso é totalmente viável, tá? Funciona na boa, não perde performance, pelo contrário, porque prioritariamente, por exemplo, aqui rodam máquinas virtuais. Elas rodam localmente em discos locais, tá? No servidor, ou seja, performance total de SSD. E elas replicam para outro servidor periodicamente através do protocolo SMB com altíssima performance. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiro, redundância, ganha redundância. Ganha a redundância que o cliente queria. Eu tenho os dados replicados em 2 servidores. Se ele tivesse mais servidores, a gente colocava mais e tal, não tem problema, mas ele só tem isso aqui, então vamos trabalhar com o que o cliente tem, correto? Que esse é o mundo real de muita gente. Então, ele agora tem redundância, tá? Porque o Storage Space Direct, ele replica essas coisas assim entre um e outro. Bom, ele tem aqui tierização. O que é isso? Ele tem HDD e SSD. Então, os dados mais quentes, tá? Do cluster dele, lembrando que ele tem um cluster, um Hyperconverged Storage Space Direct Cluster. Dessa vez aqui, ele não vai ter só máquina virtual. Ele vai ter um file server no cluster direto, sem máquina virtual. Que eu recomendei a ele. Eu falei, poxa, para que você vai levantar uma máquina virtual e você vai levantar o file server? Por que isso? Por que você não levanta o file server direto no cluster? Por que você não levanta o DHCP direto no cluster? Por exemplo, eu estou dando umas ideias aqui, né? Enfim, você pode fazer isso direto sem ter que levantar um sistema operacional. Ele vai fazer isso. Então, essa tierização vai servir muito bem para o file server dele, o servidor de arquivos. Tá? O servidor de arquivos vai ser um volume montado em cima desse pool, a gente chama de pool do Storage Space Direct. Vai montar um pool de 2 TB, por exemplo, para o servidor de arquivos dele. E as pessoas que forem gravando dados, os dados que forem mais estacionários, aquele dado que ninguém usa, automaticamente o Storage Space Direct, o Storage Pool, né, ele vai jogar para o HD normal. Os dados mais acessados por SSD. Normalmente, as máquinas virtuais vão ficar mais no SSD, porque elas são acessadas direto e tal, mas pode ter uma máquina virtual outra que só liga de vez em quando e tal, que vai ficar no HDD. Isso fica automático. Então, você tem uma distribuição de performance, espaço, armazenamento automática feita pelo Windows Server. Tá? O Windows Server 2016 dessa vez. Olha que bacana. Então tem redundância, tem tierização. Ele se livrou do problema do storage velho dele. Nem estou nem usando o storage velho dele aqui. Tá? E aqui, como ele conseguiu comprar, como ele fez uma economia de storage, ele conseguiu investir na licença data center e num switch 10 GB. Com isso ele ganhou uma velocidade extrema entre a rede leste-oeste, tá? Tá aqui, eu escrevi aqui leste-oeste. O que é isso? É a rede entre os servidores. Quando você faz um cluster de Storage Space Direct, é muito importante que você coloque o máximo de performance possível na rede entre os servidores, tá? Você pode ver que a rede 10 gigabit é só entre os servidores. A rede norte-sul
não é 10 gigabit. Porque o principal é que todos os servidores se comuniquem a uma velocidade extrema para replicação e migração ao vivo. O cluster de Storage Space Direct faz migração ao vivo. Então você precisa de performance na rede entre os servidores. Você pode ver que tem um time de placa de redes, tá? Em LSP, não está em LSP, não lembro se está em LSP aqui. Um time de placas de rede com um switch só para comunicação entre eles. Ok? Isso é muito bom. Se tivesse mais um switch de gigabit, ia ter uma tolerância à falha mais legal, mas como não tem, vai direto. Isso aqui já é cenário preparado para outros servidores, tá? Porque eu poderia simplesmente botar os cabos diretos um a outro e fazer ponto a ponto. Mas como ele já tem o switch, comprou, estava no pacote, e agora ele pode usar esse barramento aqui para outros servidores. Para, por exemplo, os servidores da AMD dele, aproveitar para alguma outra coisa. Está aqui o switch, está pronto. Está montado. Se ele tem 2 nós, você pode ter 4, 8, 16 na mesma estrutura, tá? Se ele crescer. E a gente tem aqui agora a rede gigabit, a gente criou time. Antigamente era exatamente assim, tá? Não tinha time, não tinha nada. É um cabo de rede indo para gigabit, para a rede entre os servidores e para a rede externa. Agora não, agora ele tem um time de rede para cada switch. Ele tem switch para a rede externa, ele tem redundância, para a rede dele local, né? Ou seja, dos servidores para os clientes, tem redundância de switch, de cabo, de interface de rede e potência máxima com LSP. Quase que eu puxei meu fone aqui, com LSP, distribuindo essa potência entrante e sainte de uma forma muito dinâmica, muito perfeita, ok? Fora isso, é claro que eu entrego os benefícios para esse cliente. Por exemplo, é fato que quando você é consultor de TI, você vai encontrar coisas complexas como esse desenho, esse cenário, que é complexo de você fazer de uma forma otimizando o dinheiro que ele tem, né? Mas você vai ver coisas simples. Por exemplo, divisão de processamento, divisão de interfaces de rede, estava tudo errado, divisão de memória, organização de memória. Então, só em fazer esse trabalho, organizando as coisas, só nisso já deu uma melhora, sabe, de mais de 100%. Porque as pessoas perceberam uma incrível melhora, e também nós tivemos a questão gerencial melhorando, então foi mais de 100%. O legal é que o cliente já tinha uma potência boa com SSD, mas não estava aproveitando por causa da má estrutura de rede, tá? Então, você tem um SSD super legal, super potente entregando para os servidores, afunilado por uma única interface sem multipath para a conexão aos servidores, afunilando tudo para uma única rede, gargalando tudo uma única rede para a entrega de rede para os clientes. Ou seja, muito ruim. Muito ruim. Se chegar aqui em calcular jumbo frame, calcular número de interfaces, aquele número que você calcula de VNIC para como é que é o nome da rede? VMQ. Se você vai calcular VMQ, não tinha nem isso. Não tinha nem isso, tinha nada. Agora não, agora tem um número de VMQ suficiente, os pacotes estão super bons, grandes, aceita pacote grande entre um servidor e outro, tá tudo certinho, tudo organizado. Então você tem uma melhora do desenho, da operação, sabe, e da percepção dos usuários desse cliente. Isso é um trabalho de consultoria legal, tá? Esse aqui é um típico trabalho que eu faço quando o cliente chega para mim. Eu não fico de olho só no equipamento novo, que ele pode investir, que vai investir, que não vai investir. Não. Vamos pegar e aproveitar, porque, por exemplo, sugerir que ele aproveitasse SSD, isso é uma decisão ousada. É ousado, ok? É bem ousado. Mas você tem que calcular custo-benefício. Esse SSD, e aí se ele der problema? Cara, tá redundante, não é tá redundante com o restante. Agora, também instruiu o cliente, óbvio, que à medida que ele fez economia, ele vai ter que ter discos e SSDs prontos ali para, caso um falhar, ele trocar ou até acrescentar mais, porque foi feita uma economia muito grande nesse cenário. Então tem que aproveitar, não pode fazer uma economia porca, né? Aproveitar que fez a economia grande, aproveitar que o cenário está otimizado e fazer investimentos. Mas ele já está fazendo, já percebeu isso, tá? O diretor dele já percebeu isso. Assim como ele conseguiu esse switch gigabit, que não era essencial para esse projeto agora, ele está colocando sempre mais discos, tá? Comprou gavetinha, comprou interface, comprou tudo para poder esse cenário funcionar, tá? E manter da melhor maneira possível. Porque é o seguinte, eu trabalho aqui com
A equipe de TI, o consultor de TI trabalha respondendo a classe C da empresa, eu respondo a classe C da empresa, porém, eu trabalho direto com a equipe de TI. Então, a equipe de TI tem total interesse em manter a solução funcionando por muito tempo. Isso é bacana, porque aí eu faço uma economia para o diretor e a equipe de TI vai lá, pô, economizou, beleza, vamos perder essa verba não. Vamos botar aqui, vamos comprar peça sobressalente para ficar sempre legal. Bom, é isso. Fora que tem monitoramento, tem backup, esse negócio todo e tal, mas isso não é minha parte nesse projeto, ficou com o próprio cliente. Espero que vocês tenham gostado da sua sugestão. E aí, pensei da melhor forma possível? Tinha outra forma? Você poderia... com Hyper-V Réplica poderia simplificar isso? Poderia simplificar isso aqui, mas aí não teria a redundância imediata. Enfim, redundância não, né? A migração failover imediato. Verifica, pensa junto comigo, escreve nos comentários o que você acha. Valeu, até mais, fica com Deus.